A notícia caiu ontem com o impacto de uma barrigada do Flávio Dino numa piscina infantil de plástico. Aquela cena que você não pediu para ver, mas o universo te obriga a assistir. Segundo a corajosa jornalista Malu Gaspar, o ministro do STF, Alexandre Uglandi, procurou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, pelo menos 4 vezes para fazer pressão em favor do Banco Master. 4 vezes. Não foi engano de agenda, não foi... Fiquei sem querer. Foi insistência, foi telemarketing institucional. A coluna da Malu, no Globo, conta que 3 desses contatos foram por telefone e pelo menos um foi presencial. Ou seja, não bastou ligar, teve que marcar encontro. É quase um namoro. Só faltou mandar bom dia com figurinha. E olha que beleza, os relatos vieram de 6 fontes diferentes ao longo de 3 semanas. Uma ouviu do próprio ministro, as outras 5 ouviram de dentro do Banco Central. Ou seja, isso não é fofoca de grupo de WhatsApp, é relatório oral com testemunho ocular e cafezinho envolvido. Segundo essas fontes, Chander Clayson ligou pelo menos 3 vezes para saber do andamento da operação de venda do Master para o BRB. Em julho, pediu que Galípolo fosse até ele. Não foi. Posso ir aí? Foi. Vem aqui. Quando o ministro chama, não é convite, é convocação. E aí vem o momento confessionário. Segundo o próprio Chandemar contou a um interlocutor, ele disse que gostava do Daniel Vorcaro. Bonito isso, amizade é tudo. Disse também, repetindo o discurso do banqueiro, que o Master era perseguido porque estava tomando espaço dos grandes bancos. Claro, sempre essa história. O sistema odeia o pequeno banco que movimenta bilhões e paga contrato de 129 milhões para a mulher dele. Chandemar pediu ainda que o BC aprovasse o negócio com o BRB, anunciado em março, mas travado. E já se sabia em Brasília que havia racha interno no BC sobre decretar ou não intervenção no Master. Ou seja, o banco estava com cheiro de problema e o ministro resolveu passar perfume institucional. Galípolo então respondeu que os técnicos do BC tinham descoberto fraudes de 12,2 bilhões de reais nos créditos repassados do Master para o BRB. 12 bilhões. Nesse momento, segundo relatos, Chandemar teria reconhecido que, se a fraude fosse comprovada, não dava para aprovar o negócio. Olha que coincidência, quando aparece crime, fica feio ajudar. Em 12 de novembro, enquanto a Polícia Federal prendia Vorcaro e mais 6 executivos, o BC decretou a liquidação extrajudicial do Master. Ou seja, acabou o banco. Fecha a conta e passa a régua. Procurados, Chanderleia e Galípolo não quiseram comentar. Estranho. Geralmente o STF adora comentar, adora nota, adora coletiva, adora lacrar, mas nesse caso, silêncio monástico. Muito bom dia para você, Malu Gaspar. Bom dia, Milton, nesse nosso plantão de Natal. E que plantão é esse, né, minha amiga? Porque você ontem trouxe informações importantíssimas a partir de apurações feitas por você e sua equipe, informações levantadas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, procurou, sim, o presidente do Banco Central, mais de uma vez, pelo menos 4 vezes, para fazer pressão em favor do Banco Master. Que tipo de pressão? Numa delas, pelo menos, ele se encontrou com o Galípolo, ele chamou o Galípolo para conversar, e pediu para o Galípolo sobre a aprovação do Banco Master, queria saber se era possível, questionou ali sobre o que precisava para aprovar, como é que era isso e tal, naquela linguagem que a gente sabe que é a linguagem de Brasília, né? Tudo isso o ministro conversou com o Galípolo, segundo o próprio ministro contou para um interlocutor que me contou. Veja que foram 3 semanas procurando pessoas que tiveram acesso a essa informação, que conversaram ou tiveram acesso a essa informação de alguma forma a respeito dessa movimentação do ministro Moraes frente ao Banco Central, e eu conversei com 6 pessoas, delas uma ouviu do próprio ministro um relato sobre essa reunião. Então o Moraes chama o Gabriel Galípolo, diz tudo isso, que gosta do Vorcaro, que o Vorcaro estava sendo combatido pelos grandes bancos por estar sendo um novo entrante no mercado, e o Galípolo então diz para ele, e aí pergunta por que não aprovava, né, a operação, porque a operação havia sido anunciada em março, e essa conversa entre os dois foi em julho de 2025. Então, nesse momento, o contrato da Viviane com o Banco Master, ele estava funcionando, estava efetivo, ela estava recebendo. E aí o ministro pergunta isso para o Galípolo, e o Galípolo diz que, infelizmente, não daria para aprovar
a negociação, o fechamento do negócio entre o Master e o BRB, porque tinham sido descobertas fraudes. O ministro do Supremo, e não é qualquer ministro, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro mais poderoso do Supremo, chama uma autoridade para saber de alguma coisa, não sou eu que estou perguntando, não é você, Milton, é uma pessoa investida de poder, já inicia um approach uma abordagem que coloca o interlocutor inseguro, é uma forma de intimidação. Então é uma coisa séria que aconteceu ali. Eu cruzei essas informações ao longo de semanas, conversando com as pessoas, tendo cuidado de checar detalhes. Muita coisa a gente fica sabendo, não pode escrever por acordo com as fontes, mas as fontes foram muito completando a informação uma da outra. Eu tomei muito cuidado com isso porque eu sei da responsabilidade que é a gente publicar uma matéria dessa, até porque, né, Milton, no atual ambiente brasileiro, quando você faz jornalismo e publica uma reportagem sobre um caso assim, logo vem aquela acusação, está atacando o Supremo. Isso não é verdade. Está atacando o Supremo, está a serviço de quem, entre outras questões que vão surgindo num momento como esse. O escritório da mulher do ministro, Viviane Barcy de Moraes, tinha contrato com o Master prevendo 3,6 milhões de reais por mês durante 3 anos. Total, 129 milhões. 129 milhões. É o tipo de contrato que faz advogado repensar a vida. Será que eu devia ter estudado mais? E o contrato dizia que o escritório tinha como missão representar os interesses do Master e do Vorcaro junto ao Banco Central, Receita, CAD e Congresso. Tudo muito discreto, tudo muito institucional, tudo muito conveniente. Só tem um detalhe engraçado. Segundo o CAD e o BC, nenhuma dessas instituições recebeu pedido, reunião, petição ou documento do escritório. Ou seja, pagaram 129 milhões para a mulher do Xandão para não protocolar nada. É advocacia freestyle, invisível, quântica. Na última quarta-feira, 2 semanas depois de decidir que a investigação era do Supremo, avocar o processo e decretar sigilo total, Toffoli deu à PF 30 dias para ouvir depoimentos, com juízes auxiliares do gabinete dele. Porque nada diz isenção, como um amigo julgando o amigo sob sigilo. Os depoimentos ainda nem começaram, mas os técnicos do BC já estão tensos, com medo de intimidação. E eles disseram aos investigadores que nunca sofreram tanta pressão política por um único banco. Nunca. Nem em banco estatal, nem em crise, nem em escândalo clássico. Foi recorde. Por isso, na coletiva de fim de ano, Galípolo aproveitou para dizer que ele, em especial, está à disposição do Supremo para explicar tudo. Em especial. Quando alguém diz em especial, é porque já percebeu que vai sobrar para ele. E ele completou. Tudo foi documentado. Reuniões, mensagens, comunicações, tudo registrado. Traduzindo. Se alguém negar, tem print. A ideia foi clara, blindar o BC, registrar pressões, inclusive de políticos. Galípolo também admitiu que sofreu pressão, mas disse que teve apoio do Lula para não interromper a apuração. Ou seja, 9 dedos apoiou, mas não apareceu na foto. Na sexta-feira, o TCU entrou no caso e pediu esclarecimentos ao BC. Só que o TCU não tem atribuição para discutir transação entre bancos privados. Mas, quando o sistema entra em pânico, todo mundo quer aparecer. Uau! Estão insinuando que um juiz pressionar o BC por um banco pode ter relação com o contrato de 129 milhões da esposa dele com esse banco? Que maldade! Agora é só processar o ministro e esperar ele mesmo julgar o caso dele. Democracia freestyle. Mas calma, não vai ser ele. Vai ser pro Toffoli. O mesmo Toffoli que salvou o pessoal do Petrolão. Amigo é amigo. Falando sério agora, isso não é grave, é gravíssimo. O nome é advocacia administrativa. Crime. Mas quem decide o que é crime? O STF. E pro STF, crime mesmo é escrever com batom e estátua. Loop infinito. Aposto que o Xandão vai dar 24 horas pro Galípolo explicar e assumir tudo sozinho. Mas olha que curioso. A velha imprensa começou a falar. Uma revelação hoje do jornal o Globo amplia esse horizonte porque pela primeira vez aparece, ainda no campo das alegações, uma suspeita de possível advocacia administrativa envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Esse crime é definido no Código Penal como
patrocinar interesse privado perante a administração pública, valendo-se da condição de agente público. A CNN chamou pelo nome: crime. A narrativa mudou rápido. O sistema parece que está descartando o Xandão como pilha usada. Cumpriu o papel, agora não serve mais. Segundo Mônica Bergamo, a Faria Lima entrou em combustão. Banqueiros ficaram sabendo das pressões. O nome de Xander Clayson causou perplexidade. Quando até banqueiro fica perplexo, é porque passou do limite. Os rumores se espalharam. Escritórios, advogados, assessorias, imprensa, Brasília ferveu. E diziam que até o gnomo de 9 dedos sabia. As versões variavam, mas o interesse de Moraes aparecia em todas. A coisa piora quando você vê o patrimônio de Viviane Barci, de 24 milhões para 80 milhões em um ano. Crescimento de 232%. Ela devia dar curso no Sebrae. Ela abriu um novo escritório no mesmo dia em que o Lex Instituto entrou na lista da Magnitsky. Coincidência, é o nome artístico da corrupção. Depois, Chanderleia saiu da lista. As sanções foram revogadas. Meu Deus, essa mulher devia ser ministra da Fazenda. Para que CDB quando se pode investir no STF, né? Se a reportagem estiver correta, Xandemar agiu por cima, enquanto a esposa recebia por baixo 3,6 milhões por mês. Escândalo épico, até pro STF. O silêncio só piora. Qualquer outro já teria aberto inquérito contra o jornalista, mas dessa vez, silêncio por 24 horas. A advocacia é área de risco internacional para lavagem. Aqui pode virar corrupção passiva, lavagem, tráfico de influência, organização criminosa, mas quem vai investigar? Cabe ao PGR pedir abertura. Fachin teria a chance histórica, mas sinceramente, eu duvido. Ele blindou o traficante na pandemia. Corporativismo sempre vence. Eles se protegem. Aí veio a narrativa oficial. Xander Clayson disse que as reuniões foram só sobre a Magnitsky. Mas a cronologia não fecha. As reuniões ocorreram antes da sanção. Matemática básica derrota a nota oficial. O comunicado é genérico, não fala datas, não nega o master, não menciona o contrato da esposa. E o tom é estranho. Cadê o Xandão Valente? Pior, o contrato com Viviane foi assinado em janeiro de 2024, antes de qualquer problema público do banco. Por que contratar alguém para intermediar junto ao BC se não havia problema? Ou o contrato é retroativo, ou a relação vem de antes. E aí a pergunta fica ainda pior. O Master gastou 580 milhões de reais em consultorias jurídicas em 2024. Lewandowski, Temer, Meirelles. É o Avengers da consultoria paga. Mas desde quando cronologia importa para o Xandão? Vide Felipe Martins. Data não importa, narrativa importa. Xandemar foi sancionado como violador de direitos humanos. Bloqueio de conta se resolve no banco. Ou o BC agora atende qualquer sancionado VIP? Seja como for, o caso Master vira um dos maiores mistérios da República. E não vai sossegar. A Globo News chamou de mentira ao vivo. A Malu ressalta que ela tinha falado sobre essa reunião, mas que a matéria em questão não é sobre essa reunião. Deixa eu vai falando aí. Então, acho que vale a pena, inclusive, ressaltar esse ponto, dado que a Malu é nossa colega e foi responsável por essa matéria. Essa reunião aqui de 11 de agosto de São 25. reuniões diferentes, Então. Esse é o ponto. Uma coisa é a reunião que foi feita referência na resposta do Supremo. Outra coisa eram as conversas que ela fez referência na matéria de ontem. Aquela reclamação que foi relatada por ela, a reclamação em relação aos bancões, o comportamento dos bancões. O ministro não reclamaria dos bancões na presença dos bancões, né? Claro. Que é o que essa resposta do Supremo destaca. O jornal Hoje citou nomes e valores. A espiral do silêncio acabou. Segundo a reportagem do jornal O Globo, Moraes entrou em contato com o presidente do BC para discutir a venda do Banco Master ao Banco de Brasília, o BRB. A reportagem informa que Moraes procurou Galípolo ao menos 4 vezes por ligações telefônicas e presencialmente. Ainda de acordo com o jornal O Globo, a mulher de Moraes, a advogada Viviane Barci de Moraes, teve um contrato de prestação de serviços com o Banco Master que previa o pagamento de 3 milhões e 600 mil reais mensais durante 3 anos, a partir de janeiro de 2024. O que renderia 129 milhões de reais no total. Pelo jeito, a única aliada que sobrou foi a manicure dos 9 dedos do Lula, Mortadela Lima.
Com medo, muito medo. Ela disse que ia ser meticulosa, porque tudo pode ser usado contra ela no tribunal. Porque o assunto é muito, como disse o Sakamoto, ele é muito grave. E aí, como tudo que a gente diz poderá e será usado contra a gente no tribunal, eu vou ser o mais meticulosa possível. Quando este caso, quando essas conversas acontecem, quando em meados deste ano ainda havia uma tentativa em andamento do BRB de comprar o Banco Master. Hoje já se sabe, por conta do avanço das investigações, que para o Ministério Público Federal, o BRB faz essa tentativa de comprar o Master para escamotear o fato, ou seja, esconder o fato de que no ano passado, em 2024, já tinha injetado bilhões, plural, bilhões de recursos de suas carteiras, de seus clientes. O BRB tem a conta do funcionalismo público de Brasília, num banco, o Master, que o BRB já sabia ser insolvente. Ou seja, isso muda, Daniela, o fato de que o ministro errou. Não existe outra palavra, né, para dizer não muda. Por quê? Não cabe a um integrante da mais alta corte do Brasil, em especial, e isso é preciso admitir, o ministro Alexandre de Moraes, todo ministro do Supremo carrega uma capa muito pesada, uma toga muito pesada. Mas a toga do ministro Alexandre de Moraes pesa mais, por conta da gravidade dos casos que estão sob sua análise há anos e por conta da lupa que esses casos atraíram para ele, tornando-o quase que homem em instituição a própria Suprema Corte. Então, não cabe a nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal fazer gestões, ou seja, conversar com o presidente do Banco Central para entender em que pé está a negociação de alguém que ele gostava muito. Qual o nome do regime em que jornalista tem medo do governo mesmo? Ditadura. Simples. Ela atacava Bolsonaro sem medo. Agora pisa em ovos. O ministro errou. Nem ela consegue passar pano direito. Agora, bota o chapéu de alumínio comigo. E se a Magnitsky foi retirada em troca da aposentadoria do ministro? Sistema se livra dele sem barulho. Malu Gaspar ainda nem começou. Meu palpite? Vem prova, vem áudio, vem documento afundando o Xandão de vez. Se o sistema quiser derrubar Xander Clayson, vai derrubar, sem dó. Xandelli tá ferrado. E se cair, eu espero que ele caia atirando. Pronto, Moraes, tudo feito, Bolsonaro. Tá preso, se fudeu, kkkkkk. Posso finalmente ficar tranquilo agora. Pois agora mesmo estamos investigando um tal banco. Master, parece que seu nome aparece nesse... Eu vi Bolsonaro jogando CS com ela, isso tá proibido. Segundo a Constituição, você tem que ir lá investigar ele. Compreensível, tenha um bom dia.